Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma edição do programa TV Pé de Figo, do canal 8VV8 TV da NET para Valinhos e Vinhedo. Hoje nós estamos recebendo a visita do jornalista e professor Josué Roupinha, que vai nos proporcionar uma conversa bem interessante, e vocês vão ver. Para iniciar, eu queria convidar o Roupinha para a gente ver os destaques da semana. Vamos lá. Primeiro destaque é os artistas de Valinhos que estão brilhando por esse mundo afora. Esse aí é o Alexandre Filiage, que foi o vencedor do concurso Arte de Colher Mais da Massey Ferguson. Ele foi o mais votado e vai pintar o trator da Massey Ferguson em abril do ano que vem, na Agro Show em Ribeirão Preto. O segundo destaque, um outro artista de Valinhos, o Gersi Macari, que foi selecionado para figurar entre os finalistas do concurso internacional da Pinacoteca de Luxemburgo. Cadê a foto, Luiz? Vamos ver a foto do Gersi. Isso, o trabalho dele é o único brasileiro presente nesse importante concurso internacional de artistas plásticos. E, por fim, mais um destaque da semana, o Genivaldo Amorim, que desde o dia 30 de outubro está expondo no Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia em São Paulo, não é? Uma exposição que vai até 30 de janeiro. Então, esses foram os destaques que abrem o nosso programa de hoje, com a participação especialíssima do Josué Roupinha. E aí, Josué, seja bem-vindo. Obrigado, Pozuto, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente poder conversar hoje. Legal. Vamos falar um pouco, então, da sua história, né? Você e a sua família são tradicionalíssimos em Valinhos, né? Conta um pouco pra gente como que é essa sua história. Bom, eu tenho 27 anos, né? Sou nascido aqui em Valinhos, nasci na Vila Santana. A minha família chegou aqui em Valinhos em 1897, mais ou menos 1897, então já há mais de 100 anos aqui na cidade. Como a maioria das famílias valinhenses mais antigas também plantaram figo, cresceram aqui na cidade. Eu sou filho de uma professora, a professora Janete, minhas tias são professoras, e aí, assim, aqui estabeleci minha vida, né, permaneci, nunca saí de Valinhos, e comecei também a minha militância aqui na cidade, né. Você é sobrinho da ex-vice-prefeita Laís, não é? Sim. A Laís, que tem uma história muito séria, muito importante em Valinhos. Ela foi a primeira vereadora eleita da nossa cidade e a primeira vice-prefeita eleita, além de ter sido também a primeira mulher a ocupar a cadeira de prefeita na nossa cidade. Como que é essa sua relação com a Laís? Política e socialmente e familiarmente? Sim. Assim, a minha família é muito próxima de um modo geral, né? Então, tudo que eu também aprendi com relação a acreditar na minha militância dentro dos movimentos sociais, principalmente com a questão racial, isso já foi colocado principalmente pela Laís logo no início. Então, a importância da gente ocupar os espaços públicos, estar próximo da política, e eu acho que o fato da nossa relação ser muito próxima também facilitou o fato de eu querer estar mais ativo, né? E é como você falou, né? Ela foi a primeira mulher a ocupar um cargo no legislativo, depois no executivo, mas principalmente primeira mulher negra nessas duas esferas, esses dois poderes de uma cidade que tradicionalmente, assim como o restante do país, mas assim, falando aqui de Valinhos, a gente não visualiza pessoas negras ocupando esses espaços, né? Então, é algo que é um orgulho tanto pessoal, quanto dá um gás, assim, pra gente conseguir, talvez, vislumbrar dias melhores aqui pra cidade também, né? Em termos de representatividade, principalmente. Realmente a Laís, ela extrapolou na marcação de presença na história da cidade, né? Professora negra, mulher, a assumir cargos tão importantes. Ô Josué, além da Laís, sua tia, a professora Dirce, que dá nome
a uma escola, né, na escola dos Cocais. Dos Cocais, isso. Tem a professora Dirce, que ela faleceu em 2009, mas ela foi professora e pedagoga aqui na cidade, e ela hoje dá o nome à maior escola municipal que a gente tem aqui na cidade, né? Então, que é algo extremamente significativo, porque a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre questões raciais, e quando a gente coloca o nome de uma mulher e de uma mulher negra, levando o nome de uma das maiores escolas que, claro, a gente está falando sobre educação, que é o que liberta a gente de várias amarras que o próprio sistema coloca a gente, e você ter o nome de uma mulher negra ali, levando o nome de uma escola, é algo fantástico, assim. Eu penso principalmente nas crianças negras aqui da cidade, que, diferente de mim, que até então não tinham essa possibilidade de ter essa representatividade, hoje tem a oportunidade de, por exemplo, ao entrar dentro da Escola dos Cocais, tem a foto ali de uma mulher negra. Então, para quem não conhece a escola ainda, acho que vale a pena, principalmente entrar ali na escola e ver a foto de uma mulher negra, olhar o histórico dela ali. Acho que isso é muito significativo se a gente quer vislumbrar dias melhores também, né? Com certeza. Você vê, Valinhos é tido como uma cidade conservadora, né? Com imigração de europeus, de japoneses, mas parece que uma parte importante da história é esquecida, né, Josué? Sim. Pedia para o Luiz colocar aqui uma foto para a gente, para ilustrar isso que nós vamos conversar agora. Que é isso, que é a estátua dos imigrantes na Avenida dos Imigrantes. A gente sente, é importante, claro, relembrar e reverenciar o trabalho dos italianos e de todos os europeus e orientais que vieram trabalhar na nossa cidade e plantar, né, as lavouras e trabalhar nas fábricas, mas também está faltando alguma coisa nessa foto, não está, José? Tá faltando. Tem até um artigo do professor Gércio que ele fala assim, ele dá uma introdução sobre você começar a estudar os negros que passaram aqui pela cidade, né? E ele começa assim, falta gente nessa história. E aí quando eu me deparo com essa imagem, que é importante para a cidade, é o que toda a parte de plantação, de agricultura que sustenta a cidade, sustentou a cidade de Valinhos, é muito importante e tem que ser sim reverenciada. Mas ao mesmo tempo, quando a gente se depara com essa imagem, a gente vê o quanto ainda a cidade ela tem olhos apenas para a cultura que é a cultura não negra, né? Então, não foram só italianos, só orientais que passaram e construíram essa cidade, mas a gente tem outras pessoas que faltam nessa história, que poderiam estar ali sendo representadas. A gente não é algo que a gente poderia pensar assim, então a gente tem que tirar essa imagem, essa escultura. Não, nada disso. A gente tem que manter, mas a gente também tem que colocar outras ali. Quando a gente fala, por exemplo, sobre racismo estrutural, é quando o próprio sistema, a própria política da cidade, tanto o poder legislativo quanto executivo, ele supervaloriza esse tipo de cultura, em contrapartida ele se esquece totalmente do restante da história da cidade, porque eu te digo com certeza, não foram só os italianos e os orientais que construíram essa cidade. Pois é. Você vê, Valinhos é tido como, às vezes a gente imagina que parece uma ilha, né? Uma ilha cercada de Brasil por todos os lados e que não tem nada a ver com o que acontece fora daqui. Mas também tem o seu esquecimento das coisas internas, não é, Josué? Sim. E eu acho que isso acaba sendo um pouco proposital também. É um pouco proposital. E realmente, às vezes parece um pouco uma ilha, uma bolha, mas aí eu estava vendo uma entrevista da filósofa Djamila Ribeiro, que é uma filósofa negra, ativista, ela é professora, e aí ela fala do cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala sobre essas bolhas. Por quê? A partir do momento que a gente taxa, por exemplo, a cidade de Valinhos como uma cidade conservadora, que de fato é, mas a gente reforça muito esse discurso, por um lado, ele acaba distanciando as pessoas que querem mudar esse cenário, acabam fazendo com que essas pessoas acabem migrando daqui ou não consigam ver alguma possibilidade de fazer com que a gente consiga estourar essa bolha e mudar esse cenário. Porque a gente sempre fica na conversa aqui de bar daqui de Valinhos, mas Valinhos é muito conservadora, ou Valinhos é muito tradicional.
ela realmente é, mas a partir do momento que, se a gente consegue mudar essa discussão, colocar pautas que são importantes para a cidade, como a pauta racial, a pauta da questão da diversidade, da mulher, a gente muda um pouco esse cenário, porque ao mesmo tempo, quando a gente reforça muito esse discurso de que é conservador, é tradicional, a gente dá mais peso para essas ondas conservadoras. E isso é um perigo. Entendi. É verdade. Então, por outro lado, Josué, a gente vê sinais de resistência, não é? Sim, sim. A gente vê, por exemplo, vocês fundaram em Valinhos uma associação cultural de cultura afro-brasileira, não é isso? Sim, sim. Não é um caminho fácil, mas é o que você disse, é uma questão de resistência, né? Então, a partir do momento que se coloca na agenda da cidade questões raciais, questões que devem ser discutidas, como políticas públicas, e fazer com que, por exemplo, o poder executivo, o poder legislativo, ele consiga, por exemplo, a gente tem aqui em Valinhos a Patrulha Maria da Penha, que é uma patrulha que atende mulheres que sofrem violência doméstica. Por que dentro dessa patrulha nós não temos, por exemplo, dados divulgados de forma transparente que mostrem quais são as mulheres, qual é o perfil dessas mulheres que estão sofrendo violência doméstica? São mais as mulheres negras? São mais as mulheres brancas? E aí, a partir do momento que você passa a fazer esse tipo de questionamento através de militância, através de associações, de marchas, de eventos, a gente muda o cenário, a gente faz com que essas pessoas parem e pensem, falam, não, peraí, vamos ver por que a gente não está pensando em política pública, em agenda racial de uma maneira mais macro? E aí são nesses pequenos exemplos que a gente vê o quanto é necessário a gente colocar assim, a pauta racial e mudar essa agenda, né? E aí, como por exemplo, a associação, ela existe aqui desde o início dos anos 2000, justamente para a gente conseguir aos poucos mudar essa agenda, que não é fácil, né? E acho que um aspecto bastante positivo e que nos enche de esperança até é ver a participação dos jovens nessa resistência, né? Sim, sim. Inclusive nós vamos ter, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas a gente vai ter a Marcha Zumbi dos Palmares, que vai ser no dia da Consciência Negra aqui em Valinhos, e a gente está tendo uma aderência muito grande dos jovens, querendo saber como que vai ser a marcha, qual que é o objetivo dela, como que eles podem ajudar. Tem pessoas do movimento negro de Vinhedo que vão vir para cá apoiar a marcha, porque assim, a gente tem aqui em Valinhos, em paralelo, né, tá sendo feito um trabalho com o CAPS. E o CAPS atende, dentro das diversas situações que eles atendem, eles também atendem questões raciais. E aqui em Valinhos, a gente tem inúmeros casos de jovens adolescentes que sofrem problemas raciais dentro da escola e fora da escola. Tem um caso especificamente de uma pessoa que não sai nem de casa, por não se ver na cidade, por ter medo de sofrer racismo aqui na cidade. Então, a partir do momento que a gente também consegue trazer os jovens para a nossa discussão, acho que isso é essencial. Tem uma discussão que está tendo hoje no Brasil todo, é a questão da opinião, né? Mas eu não posso ter opinião sobre o racismo, sobre a homofobia, não é? Na verdade, não se trata de opinião, né, Josué? Quando a gente diz respeito à vida das pessoas, à cidadania do brasileiro, né, do valinhense, não pode ser considerado só liberdade de expressão, não é? Não, com certeza não. E aí tem um ponto que vai um pouco mais filosófico, mas a partir do momento que a gente tem essas posições radicais entre, por exemplo, eu sou contra determinada coisa, eu sou a favor, e polariza isso, que é o que a gente tem visto hoje no Brasil em diversas formas, a partir do momento que você tem essa polarização e não há espaço para uma discussão aí no meio, não tem pensamento crítico. E a partir do momento que você não tem um pensamento crítico, você não consegue transformar aquela sociedade, mudar aquela sociedade, mudar, por exemplo, a gente está falando sobre questão racial, então mudar a agenda racial, porque é muito fácil você virar e falar assim, por exemplo, para mim, questão racial é mimimi. Tá, mas por quê? Da onde você está tirando essa informação? Por que você está falando isso? Claro que assim, a questão racial, ela
assim, definitivamente, ela não é para separar pessoas brancas entre pessoas negras. É para a gente conseguir reverter esse cenário racial que a gente tem hoje e conseguir mudar a forma com que as pessoas veem a própria economia que a gente tem hoje, a própria desigualdade social, o próprio cenário político. Nós, tanto eu quanto pessoa negra, você quanto pessoa branca, nós vivemos um sistema racial que é racista e que vai atingir a mim, não diretamente a você. Mas a partir do momento que você, enquanto pessoa branca, fala assim, isso é mimimi, e eu falo para você, não é mimimi, e a discussão acaba aí, o que a gente vai tirar de proveito disso, né? Cadê o pensamento crítico? Por que a gente não para e pensa algo que seja concreto, né? Verdade. Mimimi, Josué. Como é que você pode falar em mimimi quando um segurança do supermercado mata covardemente, né, uma pessoa negra? Ou então quando uma loja de grande departamento instala um sistema para acionar a atenção quando um negro entra na loja. Como é que se pode falar em mimimi sem falar na questão histórica, né, que é a colocação na história da importância da contribuição da raça negra na formação da vida, da cultura brasileira, não é verdade? Sim. E são dois pontos muito, muito importantes esses que você falou. Tanto essa questão da história, quando a gente pensa assim no movimento antes da abolição da escravatura, em que o negro servia apenas e tão somente para trabalhar. Apenas para mão de obra escrava. A partir do momento que você tem a abolição, o negro ele não tem mais nenhuma serventia para a sociedade. E aí, isso, passando para os dias de hoje, a gente vê que realmente o próprio sistema lê o negro como algo perigoso, como algo que não tem serventia para a sociedade, e aí tem o descarte. O descarte é a polícia que mata os jovens negros por eles serem negros. A própria mídia que reforça essa questão racial ao colocar manchetes de quando é um jovem negro rouba determinado objeto em loja. Quando não é um jovem negro, aparece lá adolescente, menino, mas não faz nenhuma referência à cor da pele. Então, assim, nós tivemos sim avanços, mas a percepção em termos de sistema, acho que político, ele não mudou muito, assim, ele mudou um pouco de nome da forma que acontece, mas ainda muita coisa acontece da mesma maneira. Pois esse é o Josué Roupinha, que hoje veio aqui a brilhantar o programa TV Pé de Figo. No próximo bloco, depois do intervalo, nós vamos aprofundar ainda mais essas questões. Fique aí, a gente volta já já. As cadeiras de balanço da Tulipa Móveis possuem estrutura de alumínio envoltas por tramas de fibra sintética ou corda náutica, cuidadosamente entrelaçadas à mão. Para as áreas externas, como jardins e sacadas, pode-se optar pelo revestimento impermeável. As fibras tramadas e cordas náuticas, estofados e almofadas podem ser personalizados, além do suporte de teto com um rebaixamento confeccionado conforme a sua necessidade. Cadeiras de balanço Tulipa, qualidade e bom gosto na sua casa e sucesso nas suas redes sociais. A Progilab, Engenharia para Laboratórios, em seus 30 anos, tornou-se uma das maiores indústrias no ramo de mobiliário técnico para laboratório do Brasil e Mercosul.
além de projetar, fabricar, montar e instalar mobiliários, capelas de exaustão de gases e projetos de engenharia para laboratórios. A Progilab, com sua ampla e qualificada tecnologia, criou o Vírus Killer. O aparelho foi desenvolvido para atender todos os ambientes e proteger a sua vida. Um equipamento moderno, 100% nacional, que mata 99,99% o Covid-19, suas variantes, além de outros vírus, testado e aprovado pela Unicamp em seu Instituto de Biologia, no Laboratório de Virologia Animal. Além disso, certificamos o mesmo na Anvisa, garantindo uma comprovação mais eficaz de todos os resultados obtidos. Ele é indicado para o uso em hospitais, salas de UTI, salas de aula, cinemas, restaurantes, metrô, ônibus, escritórios, além da sua empresa, seus clientes e inclusive a sua residência. Não sabemos onde esse vírus pode estar e, de repente, podemos estar contaminados e contaminar várias pessoas, inclusive quem amamos, pois ele pode estar presente no ar. O Vírus Killer é um equipamento de instalação fácil e rápida. É só configurar e ligar na tomada. Baixo consumo de energia, sistema de isolamento de som e ventilador eletrônico de baixo ruído. Sistema de renovação do ar sem a obrigatoriedade do ambiente estar sem pessoas. Utilização de lâmpadas UVC, matando o vírus com perfeita distribuição do ar entre elas. O Vírus Killer deve ser usado preferencialmente em ambientes onde há pessoas. Agora, você pode voltar a viver em sua rotina de vida, mais tranquilo e seguro. Fale com a gente. Conheça e comprove. Oi, amores! Olha a novidade que eu comprei pela internet. Uma almofada que seca rápido. Seca rápido? Como funciona? Vamos fazer um teste? Olha como funciona. Nossa, que legal! A água passa mesmo. Agora é só trocar essas almofadas velhas por essa nova e você escolhe o tecido. Amei! Eba! Dry Clean Foam, a espuma com tecnologia suíça, agora no Brasil. A primeira espuma do mundo utilizada em iates e embarcações. Ela resiste à água do mar, da piscina e da chuva, secando e não deixando mau cheiro, fungos e bolores. Vendedor autorizado, Foam Brasil. Acesse no site www.foambrasil.com.br. Figo aqui no VV8 TV, canal 8 da NET para Valinhos e Vinhedo. E hoje recebendo o jornalista e professor Josué Roupinho. Josué, nós tivemos um exemplo aqui em Valinhos no ano passado, né, mais exatamente na Câmara de Vereadores, que um vereador chegou a propor que se extinguisse o feriado do 20 de novembro por desnecessário. Como é que foi essa história? Foi o vereador aqui em questão, ele comentou numa das sessões que não entendia o motivo da existência desse feriado aqui na cidade, sendo que especificamente aqui em Valinhos, que assim, constatou-se o primeiro fato, né, que o vereador ele desconhecia um pouco da história da cidade, porque a conquista desse feriado, ela foi a base de muita luta dos movimentos negros daqui da cidade, já que da associação à época, da Associação Afro daqui, e culminou também com o nome da Praça Zumbi dos Palmares, que é o que a gente tem hoje, a Praça no Bom Retiro 2. Então, o primeiro ponto o feriado da consciência negra, que já existia nacionalmente, aqui em Valinhos, ele foi instituído de fato através de muita luta. E aí foi questionada a importância desse feriado para a cidade, por conta desse vereador. E aí, de novo, volta aquela questão, né? Falta pensamento crítico, falta você parar para pensar antes de verbalizar qualquer coisa, qualquer besteira, que é o que aconteceu. Soltou uma besteira ali, mas sabendo do que estava falando, porque quando a gente tem pessoas que não são negras no poder legislativo ou no poder executivo, e que elas não se voltam para questões raciais, questões de diversidade, para essas pessoas, essas pautas não fazem diferença nenhuma. E aí elas vão questionar, vão querer invalidar, porque também elas
estão ocupando os espaços que elas ocupam por conta do sistema racial que a gente vive hoje. Se a gente tivesse um sistema político que fosse igualitário, em que tanto pessoas negras quanto pessoas brancas, de forma igual, ocupassem os espaços de poder, conseguissem levar a agenda da questão racial para o poder legislativo, isso nunca teria saído da boca de um vereador. E se tivesse saído, já teria naquele momento uma contra-argumentação de uma pessoa ali, que é o que não aconteceu de fato, né? Então, a partir do momento que nós soubemos dessa fala, foi feita uma nota de repúdio. O vereador, ele voltou atrás, enfim, pediu desculpas à época, mas aquilo, na verdade, foi um sinal de que o quanto a gente ainda precisa pensar na participação de pessoas negras nos espaços de poder e nas tomadas de decisão. Hoje, quem toma decisão pelas pessoas negras são as pessoas não negras. E isso é um dos maiores problemas que a gente tem quando a gente pensa em política pública, principalmente, né? Então, é mais um exemplo de que a atuação de movimentos, né, não são posições individuais, né? Foi a associação, né, a sua associação, né, de cultura afro-brasileira, a Associação Valinhense de Cultura Afro-Brasileira, que reagiu, né, que tomou uma posição, que exigiu uma tomada de posição do Legislativo valinhense, né? E serviu, então, né, José, com força pedagógica até, né? Sim. Serviu para mostrar como é que tem que ser, né? Exato. Porque eu acho que também a Câmara e o vereador em questão, eles também não esperavam essa reação. Porque, de novo, Valinhos é muito conservador, então isso é algo que eu posso falar ali que não vai acontecer nada. Podia não acontecer nada. Hoje vai acontecer. Então, se de novo houver qualquer tipo de ameaça, tanto com relação à questão racial, com relação à diversidade religiosa, diversidade sexual, vão ter grupos que vão ter uma reação ali. Isso não vai mais ficar impune. Ficava impune, deixava passar, mas acho que a partir do momento que houve uma mobilização e as pessoas negras, de um modo geral, se mostraram ali como pessoas ativas e querendo mostrar sua voz e mostrar sua importância na cidade, isso fez com que a Câmara recuasse e parasse para pensar um pouco, né? Então, é algo que acho que ficou de lição para a Câmara, para que futuramente isso não ocorra de novo. Com certeza ficou como lição. Sabe, nós estamos falando do Dia da Consciência Negra, nós estamos às vésperas do feriado de 20 de novembro, num momento que o Brasil, e Valinhos é Brasil, lembrando isso, né? No momento em que há uma grande discussão sobre o que é que está acontecendo com o nosso país. Com relação à cultura negra, Josué, a gente vê assim elementos históricos da nossa história, né, que foram embranquecidos, né? É o caso do Machado de Assis e agora a discussão em torno do Marighella, né? Que também tem gente estranhando, mas peraí, o Marighella era negro? Sim. Como é que se trata, como é que se pode levar a sério uma nação, como é que pode ser considerada uma nação com esse tipo de atitude com relação à sua própria história e à sua cultura? É uma coisa muito complicada, porque, assim, quando a gente olha, por exemplo, a gente volta para a questão lá da escultura que a gente tem aqui em Valinhos. Então, são pessoas brancas. Quando a gente olha a representação, por exemplo, de Jesus Cristo, enfim, nas igrejas, na própria mídia, é um homem branco. Quando a gente pensa sobre algo que seja bom, que seja puro, é algo branco. E tudo aquilo que está relacionado à questão racial, ele acaba sendo algo escuro e ruim. Então sempre acaba se fazendo essa associação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o próprio capital, o próprio mercado viu que poderia ganhar dinheiro com a cultura negra. Só que aí você só ganha dinheiro com uma cultura que você tenta invisibilizar se você, dentro do sistema que a gente vive hoje, acaba embranquecendo essa cultura. E aí você acaba tirando a referência daquele povo. Então, por exemplo, discussões sobre apropriação cultural, tudo isso acaba invisibilizando a cultura negra e faz com que também a própria pessoa negra ela perca a sua identidade, que é algo que a gente tem que trabalhar
aqui em Valinhos e assim no país todo, mas a gente tem que trabalhar principalmente o reconhecimento da nossa história, da nossa identidade, saber que o povo negro ele tem história, ele tem costumes, ele tem referências culturais, tem heróis, tem heroínas. Não é só para as pessoas não negras que isso é dado. Para as pessoas negras isso também existe, mas não é colocado da maneira que deveria ser, né? Por falar em herói, o dia 20 também é para lembrar a figura do Zumbi de Palmares, né? Que foi um escravo que se revoltou e queria a libertação muito antes da abolição, não é verdade? Sim, sim. E a data do 20 de novembro, do Zumbi dos Palmares, é uma data... Ela é muito simbólica para o povo negro, justamente para a gente conseguir fazer esse resgate cultural, esse resgate de identidade, para que as pessoas negras elas saibam sim da sua história com relação, por exemplo, à escravidão, mas saibam que a história do negro não se resume a só isso. Muito pelo contrário. Então, nós tivemos pessoas que se rebelaram contra o sistema, que lutaram para que eu pudesse estar aqui hoje conversando com você, por exemplo. Então, o fato de existir esse dia, ele é muito simbólico, e até então, por exemplo, aqui em Valinhos tinha a festividade na Praça Zumbi dos Palmares, e ele era comemorado junto com o Dia da Criança, que tem o Dia Internacional da Criança. Então fazia uma festividade no Dia da Consciência Negra ali. Esse ano vai ser um pouco diferente. Então vai ser uma marcha, nós vamos trazer referências da cultura negra para o evento, para que também a população da cidade, tanto negra quanto branca, entenda e consiga visualizar que a gente tem uma diversidade aqui. Nós temos também uma foto aí para mostrar um registro, né, de um evento que ocorreu lá na Praça Zumbi de Palmares, né? Que muita gente não sabe que tem essa praça, que é ali no Bom Retiro 2, né, Josué? Esse foi um evento no feriado? Acho que foi em 2018, se não me engano, e assim, muitas crianças lá do bairro, que inclusive um dos idealizadores da marcha é o senhor Oswaldo Reiner, que é um dos fundadores da associação, e ele, que de uma forma muito inteligente, quis comemorar o Dia da Consciência Negra aqui na cidade, junto com esse Dia Internacional da Criança pela Unicef, e fazer com que as crianças se sentissem atraídas também pela consciência negra, pela festividade da consciência negra. Por isso que você vê aí na foto esse monte de criança aí, porque sempre teve balão, pula-pula, doação de brinquedo. Esse ano vai ser diferente, mas ao longo dos anos sempre teve isso, para que a gente conseguisse trazer as crianças para perto da gente, né? Verdade. Tem uma outra foto também do mesmo evento, não é? Pedida pro aí Seu Oswaldo. Seu Oswaldo, e ao fundo o grande Nelson Mandela. Não é? Muito bem. Nós sabemos, né, essa triste realidade do racismo, né? Mas também temos que comemorar alguns avanços, né? A própria resistência, né, a própria presença sua aqui falando sobre isso é uma demonstração de avanço, não é verdade? Sim, com certeza. Nós tivemos avanços na legislação, como, por exemplo, a questão das cotas raciais, que é algo muito polêmico, mas que proporcionou ao negro a possibilidade de estar dentro de uma universidade, dentro da faculdade. Inclusive, eu estava até vendo uma matéria essa semana que é algo que eu acho que tem que ser falado e as pessoas têm que compreender que política de cota racial, ela teria que ser uma política, ela vai ser revista no próximo ano, porque acho que vai completar 10 anos que ela foi promulgada. E ela vai ser revista justamente pelo fato de que não basta ter só uma política de cotas, você tem que dar ferramentas para que a gente não precise dessa política a longo prazo, que não é o que está acontecendo. Ela foi promulgada e nós necessitamos cada vez mais de cotas raciais. Mas se pela lei nós tivéssemos pensado em uma agenda racial em que desse oportunidades para que as pessoas que se formaram e as pessoas que estão na educação básica, elas tivessem ferramentas de conseguir ter acesso à educação, sem o sistema de cotas, um dia ele se tornaria inútil. Mas, infelizmente, a gente tem alguns avanços, como a política de cotas, mas também alguns retrocessos e alguns ajustes que a gente precisa fazer. Mas concordo com você, sim, que o fato da gente conseguir levar cada vez mais a pauta racial dentro da mídia, mulheres negras ocupando cargos de poder, isso tudo
tem mexido com a estrutura. Isso tudo é um avanço muito grande. O fato de nós, enquanto pessoas negras, conseguirmos verbalizar e reivindicar os nossos direitos, eu acho que isso já tem mudado muito a sociedade, mas ainda falta, né? Falta, mas vocês vão preencher um pouco isso no dia 20, né? Sim. O que vocês estão programando para o Dia da Consciência Negra em Valinhos? Então, aqui em Valinhos vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma marcha, sempre, como eu comentei, sempre nós tivemos a festividade da consciência negra, e esse ano, para a gente conseguir mobilizar mais pessoas, trazer mais pessoas para perto da gente, para esse dia especificamente, nós vamos ter essa marcha no dia 20 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, na Praça Zumbi dos Palmares, e o objetivo dessa marcha é justamente, nós vamos ter, tá para ser confirmado, mas provavelmente nós teremos a apresentação de um grupo de capoeira, depois vai ter um bloco de carnaval que vai abrir a marcha, e depois nós não vamos ficar lá, como é uma marcha, então nós vamos sair da Praça Zumbi dos Palmares e vamos caminhando, vamos em marcha até a prefeitura, que é algo extremamente simbólico, porque é onde uma das instituições que a gente tem na cidade que tem o poder de tomar decisão e de estar próximo da comunidade negra. Então, a parada da marcha, a finalização da marcha vai ser lá, está previsto para finalizar em torno das 10 horas da manhã, em frente à prefeitura, e no trajeto as pessoas que se sentirem à vontade vão poder discursar, vão poder falar, colocar, enfim, as suas angústias, as suas lutas, e mostrar para a cidade que não é só a Praça Zumbi dos Palmares que existe, que a população negra e a população não negra, isso é muito importante, essa marcha é para toda a população que queira estar lá, que queira, tanto sendo negro ou não, mas que queira lutar por uma agenda não racista. E mostrar que nós estaremos em marcha justamente para ocupar os espaços. Nós vamos estar nas ruas, nas encruzilhadas, nas esquinas e no poder público também. Então, a marcha ela é justamente para isso. Foi anunciado que vai ter a participação do Bloquete. Sim, Vinhedo, né? O Bloquete de Vinhedo vai estar lá, eles vão fazer a abertura e também o Movimento Negro de Vinhedo vai estar com a gente também. Então, a gente está conseguindo ganhar corpo, o grupo de capoeira que ainda não confirmou, mas possivelmente a gente vai ter no dia também. E então, assim, nós estamos muito ansiosos pro dia. Então vai ser uma grande confraternização, Sim, né? Vai ter, sim. imagino que vai ter muita música, Vai. muita alegria, muita gente bonita. Sim. Né? E está tudo já nos conformes, quer dizer, teve um evento aí que chegou a ser cancelado, que a prefeitura não autorizou, né? Como é que está essa questão? Então, foi protocolado já porque para realizar uma marcha aqui, enfim, nós seguimos todos os protocolos que devem ser seguidos por conta de aglomeração de pessoas, mas todos vão estar de máscara. A recomendação é que todos estejam de máscara. Nós já protocolamos ofício nas secretarias, na própria prefeitura, mas ao mesmo tempo o recado foi dado de que a prefeitura autorizando ou não, digamos assim, a marcha vai acontecer. Então é uma oportunidade também do poder público se mostrar aberto a esse movimento, porque ele vai ocorrer. E se a prefeitura não apoiar, ele vai acontecer do mesmo jeito. Com certeza. Nós temos aí a imagem do cartaz, né, de convocação da marcha, né, com a figura do Zumbi de Palmares. Dia 20 de novembro, concentração às 9 horas na Praça Zumbi dos Palmares, do Bom Retiro 2. Não é? Tudo bem. Eu pedi também para passar para outra foto, que é a última foto. Vamos lá. Essa foto bonita do Josué. A gente pediria que você fizesse para nós encerrar o programa, José, uma mensagem na linguagem do candomblé, né, da Umbanda. Uma mensagem de amor sim. E de paz para todos nós aqui da cidade de Valinhos e região. Olha, assim, eu sou de religião de matriz africana, né? Então essa questão também da ancestralidade está muito ligada a mim. Mas tem um provérbio africano que ele não é só religioso, mas ele abrange muito essa filosofia para quem segue religiões de matriz africana, que é nós temos que cultivar o nosso campo para não morrermos de fome.
Então, quanto mais nós cultivarmos as pessoas aqui na cidade, as pessoas negras a se reconhecerem como negras, a lutarem pelos seus direitos, e também cultivarmos as pessoas não negras que queiram estar com a gente, isso vai fazer com que a gente não morra de fome. E o não morrer de fome é extremamente simbólico, porque ele não é só pela questão da comida, mas é pelo acesso ao mercado de trabalho, é pelo acesso às instituições de poder, aos espaços de poder. Então, que cada um de nós consigamos cultivar o nosso campo para que a gente não morra de fome. Muito bem. Esse é o Josué Roupinha. Josué, quero agradecer mesmo, de coração, a sua disposição de vir conversar com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi mais um programa TV Pé de Figo, aqui no VV8 da NET. Acompanhe a nossa programação no site da VV8, no site do Pé de Figo, no aplicativo da VV8 e nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.